Evangélica Congregacional em Parque da Luz, em Rio Bonito. É um prazer tê-lo mais uma vez na nossa EBD, onde que hoje nós vamos estar falando do tema Sal e Luz. Né? O texto que nós vamos usar de base é o texto de Mateus capítulo 5, versículo 13 e 14. É um texto muito conhecido, onde que nós vamos estar meditando um pouquinho sobre essa questão de ser sal e ser luz. Né? E o texto ele vai dizer assim para nós: Vós sois sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Pois bem, queridos, é um texto e é uma expressão muito comum falar que o crente, né, o cristão, ele tem que ser sal da terra e luz do mundo, mas muitas das vezes essas expressões elas não são tão explicadas assim, né, de uma forma tão clara. Mas na nossa lição de hoje espero que consigamos aqui explicar um pouco desse texto e dizer o que ele tem de importante para a nossa vida, para a nossa carreira cristã. Por exemplo, eu já começo falando aqui que todos os cristãos, eles são, né, todos os crentes, né, em Cristo Jesus, eles são agentes de promover, né, agentes para promover, né, a verdade do reino. Então, você e eu somos agentes, pessoas que são responsáveis por promover a verdade do reino de Deus, né? E também nós podemos dizer que o sal, vamos olhar aqui os aspectos, né, do sal e da luz, né? O sal ele tem a função de preservar e de dar sabor, né? Nós vamos entender isso um pouquinho mais para frente. E a luz, ela tem a função de iluminar as trevas, ou seja, o ambiente que está escuro, ela tem essa função de iluminar, né? De trazer claridade onde que as pessoas possam enxergar nesses ambientes. Então, esses são os dois pontos que nós vamos trabalhar nessa lição de hoje, né? O sal e a luz. Quando a Bíblia fala, né, que vós sois sal da terra, isso significa de que aquele que é verdadeiramente nascido em Cristo, ele vai ter essa referência, né, de ser sal e luz no mundo, ou seja, ele vai ser um agente que vai promover, como nós falamos aqui já, vai preservar e vai dar sabor, ou seja, ele vai ter uma característica diferenciada. Então, quando nós olhamos lá em Mateus capítulo 5, versículo 13, que foi o texto que nós lemos, né? E vamos reler aqui, né? Vós sois sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Né? Quando a Bíblia vai falar sobre essa questão aqui, nós temos duas características acerca do sal. Né? Vamos falar, ter o sabor e também a questão do antisséptico. Né? Nos dias de Jesus, lá na época de Jesus, era muito comum usar o sal como um agente de preservar os alimentos e também para a questão de tempero. O tempero a gente usa até os dias de hoje. Eu não sei se existe alguma pessoa ainda que use o sal como um agente para preservar os seus alimentos. Mas na época de Jesus, né, nesse quadro aqui do texto de Mateus capítulo 5, na época ali era muito comum ser usado o sal para essa questão de preservar os alimentos, né, para não se estragar. Pois bem, o que Jesus ele queria dizer com essa frase aí, né, de você e eu, ou quem estava ali na época ali ao redor dele ali, de ser o sal da terra, né? E o que isso tem a ver conosco hoje? Né? O cristão verdadeiro ele tem que combater, né? Ele tem que viver na contramão do mundo de tal modo que ele vá combater a corrupção moral e espiritual. Ou seja, ele vai preservar os ensinos que a Bíblia traz para nós. Então, por isso que nós falamos que você e eu devemos ser sal da terra, ou seja, viver nessa contramão do mundo. O mundo ele vai tentar nos impor uma série de coisas, uma série de ações as quais eles consideram como certas, as coisas que vão contra todo o ensinamento bíblico, contra o padrão bíblico, e é sobre isso que nós temos que estar batendo de frente, ou seja,
vamos estar ali sendo sal da terra, vamos estar combatendo tudo o que Satanás ele põe, né, na nossa frente como algo que é certo, né? O mundo hoje ele está assim, ele vive em funções das suas verdades, como nós já estudamos aqui. Também o mundo ele vai querer impor, né, a certas coisas, as quais nós sabemos que não vêm e não agradam o coração de Deus. Então, quando nós olhamos para essa questão de ser sal da terra, e o que Jesus queria dizer é justamente que o cristão verdadeiro ele deve combater, né, essa corrupção moral e espiritual, né? Tanto lá na época ele quis dizer isso, e nós também devemos olhar para os dias atuais acerca sobre isso, né? E se você e eu somos cristãos, servimos ao Deus Altíssimo, nós sabemos que muitas das coisas que estão se falando no mundo, muitas das coisas que estão sendo pregadas, quando se fala até pregadas, são coisas que são faladas aí pelas pessoas e que fazem, tentam, né, na verdade, inculcar na nossa mente. E nós sabemos que isso não vem da Bíblia, não tem base bíblica. Nós devemos ir contra isso, devemos rejeitar, como podemos dizer assim, uma expressão bem comum, os prazeres da carne, aquilo que o mundo vai nos dar de atrativo, mas que nós sabemos, como também nós já estudamos, vai nos levar para a morte eterna. Então, ser sal da terra é justamente você preservar os seus costumes e você também dar um sabor diferente, ou seja, é você mostrar que existe um caminho diferente, né? E esse caminho é Jesus Cristo, né? Também o sal, quando fala aí sobre a questão de sabor, né? Ele não pode ser insípido, né? Ou seja, ele não pode ficar, não pode se estragar. Ou seja, você e eu, queridos, nós mesmo vivendo nesse mundo que nós estamos aqui de passagem, nós não podemos nos deixar corromper pelas coisas que o mundo nos oferece e, né, e sermos levados por palavras vãs, por ideologias, né, por questões que não vêm dos padrões bíblicos. Então, nós não podemos perder, né, o sabor. Ou seja, o sal ele tem o porquê, ele tem as suas propriedades, ele tem, né, o seu gosto, ele dá um gosto aos alimentos, ele tem, né, sua característica. O cristão ele também ele tem sua característica e ele não pode ser, como eu posso dizer, é, insípido, né? Ele não pode ser insosso, ele não pode não ter gosto, ele não pode influenciar. A verdade é essa, né? Deixar de influenciar. Ele tem que influenciar sim para algo bom, influenciar para as coisas de Deus, né? Então, porque se ele fica insípido, ele fica sem nenhum tipo de serventia, ou seja, imagina o cristão sem nenhuma serventia no mundo. Então, de nada ele vale e não tem um porquê dele estar na terra. A verdade é essa, né? Então, o sal, aqui uma questão histórica, né? Nos tempos de Jesus, ele era retirado do Mar Morto, né? E muitas das vezes por ter contatos com outras substâncias, né? Se eu não me engano, a alcalina, tinha algumas substâncias que faziam com que o sal ele perdesse o gosto, né? Então, ele perderia esse sabor, né? O sabor salgado. Então, assim mesmo que deve ser o cristão, ele não pode ter contato, evitar o contato com outras coisas, né? Ele tem que viver distante das coisas para não perder o sabor, ou seja, para ele não ser influenciado. Um outro fato também interessante é que os fariseus, né, os judeus da época ali, o grupo político, né, dos fariseus, eles se deixaram ao decorrer do tempo ser contaminados pelas coisas que o mundo, né, oferecia, pela religiosidade, pelo legalismo, né, pelas questões que aconteciam na época, e eles deixaram de ter somente ter seu, como posso dizer, um alvo, né, traçado. E nessa eles perderam seu foco. Então, olhando, quando nós olhamos para a questão dos fariseus, realmente eles se perderam, eles deixaram de ser sal na época de Jesus. Tanto que se nós olharmos filmes, por exemplo, da história de Jesus, basicamente nós podemos dizer que os fariseus empurraram a Cristo, levaram a Cristo, né, para a questão da crucificação. Por mais que nós saibamos que era um plano, é o plano perfeito da parte de Deus,
mas ainda assim nós podemos ver o quanto que influenciou. E tantas outras coisas, se nós olharmos na Bíblia e vermos filmes, que às vezes é muito mais fácil de nós entendermos, vamos ver que os fariseus eles influenciavam de uma forma não tanto agradável. Então, o que aconteceu? Eles caíram na religiosidade, caíram no legalismo, misturaram seus conhecimentos e nisso se afastaram, foram se afastando cada vez mais da presença do Deus Altíssimo. Por isso que nós não podemos, de forma alguma, deixar com que as coisas do mundo entrem na nossa vida, entrem na nossa casa, entrem no nosso coração, começar a misturar como hoje nós podemos dizer, o sincretismo religioso, né? Misturar os conhecimentos acerca das religiões e dizer que está tudo certo porque todos os caminhos levam a Deus. Então, esse tipo de coisa são coisas que fazem com que o sal ele perca, né? Ou seja, o sal, você e eu, percamos o sabor, né? Venhamos ser insípidos, não sem serventia nenhuma. E como nós lemos lá no texto, depois que perde o sabor, depois que não tem mais serventia, na verdade só vai servir para uma coisa, para ser lançado fora e para ser pisado pelos homens, né? Então, ou seja, vai ser retirado de circulação, não tem importância nenhuma, não tem influência nenhuma, né? Então, quando a Bíblia fala acerca aí de ser sal, é justamente de fazer diferentes, de fazer, como eu posso dizer assim, realmente a diferença no meio da sociedade. Né? Também nós podemos ler lá em Mateus 8,12 o seguinte texto que é bem interessante. Ele vai falar assim: ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Ou seja, as pessoas que não seguem a Cristo, as pessoas que elas vivem aí sem nenhuma importância, que elas vão ser já sem serventia nenhuma, de nada ela vai prestar. Então ela vai ser lançada fora, né, vai ser lançado nas trevas. Então, por isso que nós devemos ter um cuidado enorme acerca das coisas que nós ouvimos, né, ao qual nós prestamos nossos ouvidos, né, e do que nós estamos sendo nutridos. Também quando a Bíblia vai falar sobre vós sois luz do mundo, que é o texto de Mateus 5,14, né, ela quer dizer o seguinte, né, que a luz ela aparece, né, eu posso dizer assim, né, essa expressão luz ela aparece em diversas formas, em diversas aplicações na Bíblia. Então aqui, ó, ela podemos dizer que ela aparece, né, como o genuíno conhecimento de Deus, a verdadeira felicidade, a justiça, a bondade, a bênção da salvação, o deleite e por aí vai. Né, quando se usa essa expressão luz, né, a Bíblia também ela vai trazer para cada um de nós que Deus é a luz e que Cristo é a manifestação plena dessa luz, né? Ou seja, eles estão trabalhando junto ali. Se Deus é a luz, então Cristo ele veio na Terra justamente para ser a manifestação plena de Deus aqui na Terra. É o que a Bíblia quer nos trazer. Né? Então, essa luz também ela vai ser refletida sobre os redimidos, ou seja, você e eu. Essa luz de Cristo ela vai ser refletida sobre cada um de nós aqui. Por exemplo, eu estou aqui na minha frente tem uma iluminação. E essa luz está sendo refletida aqui para que o nosso vídeo aqui, a nossa aula, ela fique num ambiente legal onde que as pessoas possam me enxergar. Né? Que se eu chegar ali e apagar essa luz, vai ficar uma escuridão que só não os irmãos não vão me enxergar direito. Então, da mesma forma com que essa luz me ilumina, que os irmãos conseguem me enxergar, a luz de Cristo, ela também reflete sobre a cada um de nós. Né? Ela está sempre ali, ó, batendo, vindo ao nosso favor, iluminando a cada um de nós. E também nós podemos dizer, né, que quando fala aí, ó, vós sois a luz do mundo, significa que os cristãos, podemos dizer que ele não é a luz por si próprio, ou seja, eu não consigo me iluminar pela minha própria vontade, por mim mesmo. Né? Então, nós precisamos de uma fonte, né, para nos iluminar. E essa fonte é Jesus Cristo. Como aqui foi falado, Cristo é a manifestação plena dessa luz, dessa maravilhosa luz. Né? Então, nós somos luz, né? Nós fazemos, clareamos aqui na terra como cristãos, fazemos, iluminamos os lugares no Senhor. Nós somos luz no Senhor, luzes no Senhor. Né? E um ponto interessante, como eu falei, nós precisamos de alguém, né, ou de algo para nos dar essa energia. Né? E nós vamos encontrar em Cristo.
E também, queridos, nós somos transmissores dessa luz. Por isso que nós somos muito importantes aqui na Terra, acerca do trabalho do evangelismo, do discipulado, né, da pregação do evangelho. Nós somos tão importantes justamente porque nós somos sal, ou seja, nós damos o tempero, nós damos o gosto, nós preservamos os costumes, né? Nós não nos contaminamos com as coisas do mundo e nós somos luz, né? Ou seja, nós chegamos, onde que chegamos é justamente para clarear, para romper com as trevas, né? Romper com todas essas trevas aí. Nós podemos ler também lá em João 8, capítulo 12, o seguinte texto, né? Vai estar falando assim: de novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Né? Então, como nós falamos aqui, Jesus era a verdadeira vida, né? E nós somos luz por causa da nossa conexão com Jesus Cristo. Ou seja, essa ligação que nós temos, por nós nos aproximarmos também de Deus Pai, é o que nos faz ser luz no mundo, ou seja, nos traz esse diferencial. Aqui o texto também, quando ele fala em João, é interessante que ele já fala, aquele que segue, ele nunca mais vai passar por treva nenhuma, ou seja, sempre vai ter a luz da vida eterna, ou seja, a eternidade nos espera. Então, é nisso que nós temos que focar, né? E não nos contaminarmos com as coisas do mundo, de não cedermos para as vontades carnais e sim seguir para o alvo, sendo luz iluminando por onde nós passarmos, por onde nós tocarmos, que seja um lugar, seja abençoado, seja lugares, né, cheios da presença de Deus. Então, quando a Bíblia fala aí de ser sal e luz, é justamente isso, é você olhar para a sua vida e você influenciar, né? Como falou aqui, logo no início, que o cristão ele é agente de promover a verdade do reino, ou seja, sendo luz, né, iluminando as trevas, ou seja, rompendo com as trevas, né, e trazendo, né, eu posso dizer assim, com que as pessoas, os olhos espirituais também se abram e também sendo sal, ou seja, né, contaminando de algo de uma forma positiva, né? Ali você dando sabor, você preservando aquilo que Deus tem para a vida de cada um de nós. Então, mais ou menos aí, eu creio que tenha sido bem explicado acerca de ser sal e luz do mundo, ou seja, você ser um agente de transformação, ser um agente da manifestação da glória de Deus na Terra. Queridos, concluindo aqui a nossa lição, né, um assunto interessante, uma expressão muito comum, interessante também, ser sal e luz. Eu gostaria de dizer que aqueles que recebem a luz, eles devem brilhar realmente diante de todos os homens, ou seja, é você resplandecer a glória de Deus onde você passar, onde você chegar, que as pessoas enxerguem que existe algo diferente em você, que seja a luz de Cristo, né? Também Mateus ele vai falar assim que brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem a seu Pai que está no céu. Ou seja, que também por nós sermos sal e luz, que venhamos, né, resplandecer a luz de Cristo na terra, mas para provar e para mostrar toda a honra e toda a glória de Deus aqui na terra, né? Não para nos vangloriarmos, e sim porque nós somos humildes servos, mas para louvar, engrandecer e glorificar o nome do Senhor aqui na terra. Então, recapitulando, a posição do crente deve ser, né, diferente do mundo, ou seja, viver na contramão do mundo e também ser o sal que combate as ações, né, do mundo através do Espírito Santo de Deus que vai habitar em nós, e também ser a luz, trazer a paz, trazer a bondade, trazer a verdade do Evangelho para a vida das pessoas que carecem de Cristo, né? Então você e eu somos agentes de transformação. Amém? Antes de encerrarmos essa nossa lição, eu gostaria de estar orando, né, falando com Deus acerca, né, de ser sal e luz. Talvez você tenha alguma dificuldade em exercer, né, essa função de ser sal e luz, de ter esse diferencial. Mas eu creio que Deus ele pode sim mudar a tua vida, mudar a tua história, transformar também em todas as coisas, né? Talvez alguém esteja assistindo aí do outro lado da tela, que esteja assistindo,
nunca entregou a vida a Jesus e realmente deseja ser sal e luz, ter uma vida diferente, ser pessoa que influencia de uma forma boa, ter uma vida cheia do Espírito Santo de Deus, uma vida repleta de bênção, de paz. E esse também pode ser o momento de você entregar a sua vida a Jesus Cristo. Mas vamos estar orando, falando com o nosso Pai? Então feche seus olhos. Oremos. Deus, nós te louvamos e te glorificamos, Deus, pelo teu ato de resplandecer com a tua maravilhosa luz sobre a nossa vida. Assim, Deus, também que nós possamos ser sal e ser luz aqui na terra, onde que nós possamos ser homens e mulheres que sigam, Deus, a tua vontade, que sigam os teus ensinamentos, os teus estatutos, e que, Deus, que nunca venhamos nos contaminar com as coisas do mundo e nos afastar da presença do Senhor. Muito pelo contrário, Deus, que dia após dia a nossa ligação com o Senhor aumente, que dia após dia nós possamos estar cada vez mais próximos do Senhor, sentindo a tua presença, Deus, sentindo o teu toque, sentindo o teu cuidado. Assim também, Deus, nós te louvamos por cada pessoa que está assistindo essa aula, Deus, que ela alcance inúmeras pessoas e que seja, Deus, também uma palavra, Deus, de bênção sobre ser sal e luz em Ti, Cristo. E assim, Deus, nós rogamos aquele que está assistindo, que ainda não entregou a vida ao Senhor, que nesse momento Teu Espírito Santo, que é poderoso, possa estar convencendo, Deus, essa pessoa, essas pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Deus, que elas entreguem esse próximo diante do Senhor, que é o único Deus que pode nos dar salvação, que pode nos dar vida eterna. Assim, Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos por tudo, pela oportunidade, Deus, de estudar mais um pouco da Tua Palavra, Deus, de conhecer mais um pouco de Ti. Essa oração, Deus, que nós fazemos, te agradecendo por tudo, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Queridos, que Deus te abençoe. Espero ter esclarecido um pouco sobre ser sal e luz, né? E desejo que a tua semana seja uma semana repleta de bênção, uma semana repleta de vitória, cheia da presença de Deus, né? Que você resplandeça a luz de Cristo por onde você passar, né? Que seja sal também aí, que dê o tempero, né? O tempero, o gosto, né? Do cristão, né? De ser diferenciado, vivendo na contramão do mundo. Não deixe de assistir as nossas aulas, tem um monte de aula aqui no canal no YouTube. Também discipulado, toda sexta-feira às 18 horas. Tem sido bênção, tenho escutado coisas assim que acerca do conhecimento que tem aumentado, né? Os irmãos estão sendo munidos do conhecimento de Deus, então nunca fique de fora, né? O pastor Filó está lá sempre dando aula, abençoando a vida dos irmãos. Domingo também culto de louvor e adoração às 18 horas. Nós esperamos os irmãos lá, então leve pessoas, amigos, vizinhos, parentes, para que ouçam também da palavra de Deus e que conheçam um pouco mais sobre o Senhor, que se entreguem também ao Senhor, né? E Deus está pronto para receber cada um deles também lá. Então, seja esse agente de transformação. Então, pegue seu vizinho, pegue seu amigo, pegue seu parente e leve para casa do Senhor domingo às 18 horas, tá bom? Então, queridos, que vocês fiquem com Deus e até a próxima.